quanto amor tem por você, quanto amor Deus tem pelo mundo. Ele não está alheio a tudo que está acontecendo, pelo contrário, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele, eu vou colocar aqui para falhar mais, assim, aí. Eu vou só me controlar para eu não caminhar com ele aqui e derrubar o aparelhinho, né? Ele sabia de tudo que ia acontecer antes de acontecer. E ele já preparou você, ele me preparou para isso. Nós não percebíamos, mas Deus já estava ministrando o seu amor e nos preparando para este tempo. E eu quero falar para vocês o seguinte: está passando e vai passar. Sabe? Vai passar. Nós estamos agora no mês de setembro, primeiro domingo de setembro, e setembro é o mês que nós saímos do inverno e vamos para a primavera. É uma nova estação, é um novo tempo, é um novo momento nas nossas vidas, na sua e na minha vida. Sabe? Setembro é esse mês de mudança. É o mês onde os dias, as noites começam a ficar um pouco mais menores, com um tempo menor, e o dia começa a ficar maior. No dia 22 de setembro, né, nós teremos um negócio interessante. O dia e a noite serão iguais, mesma quantidade de horas, né? O equinócio da primavera. E aí nós começaremos a viver o verão, onde os dias vão ficar cada vez maiores e a noite cada vez menores. E aí o calor. Mas mudando, em setembro é o mês dessa transição. Vamos deixar o inverno para trás, vamos olhar para frente. O nosso esse mês das pregações vai ser olhem para frente, levante os olhos, olhe para frente. Sabe? Olhe adiante, não fique olhando para trás, né? Não fique cabisbaixos murmurando. Olhe para frente, Deus quer isso de mim e de você. Deus quer que a gente faça essa transição do inverno para a primavera. Ele quer que a gente desabroche e mostre os frutos, os novos frutos que estão chegando. Sabe? Que a gente saia da casa, do claustro, saia disso. Vai acontecer, está acontecendo e vai caminhar para acontecer. Está na hora de continuar a rever os planos, né? Eu acho que o pessoal vai trazer o microfone para mim aqui, né? Tá dando uns picos assim, e aí para evitar esses picos, a gente vai pegar um outro microfone ali, já higienizado, né? Eu estou tentando tirar a máscara só quando eu prego aqui. Obrigado, equipe. Ok, vamos lá. Aí eu fico mais à vontade com isso. Né? Eu vou pedir só para deixar aqui no banco, Gessé. Pronto. Né? Você achou que eu ia dar para intérprete de Libras, né? Porque no filme está bem aqui. Né? Mas não. Aqui na igreja ela está do lado direito. Na sua casa ela aparece aqui no cantinho esquerdo. Né? É tecnologia, a gente está se adaptando a isso. Né? E eu estava falando dessa transição. Só põe um pouquinho de retorno para mim aqui, só. Né? Essa transição de vida que o Senhor está nos dando. E a campanha de missões é tremenda, porque ela traz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe? Nos leva a entender o seguinte: precisamos amar os outros. Precisamos olhar para os outros. Precisamos sair de dentro de nossas casas, de nossos íntimos, assim, do nosso isolamento e olhar para os outros. Graças a Deus, muitos estão ajudando famílias, ligam, falam, né? Continue. Setembro é Setembro Amarelo. Você vai estar vendo essa campanha acontecer e vai ver muito. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o seguinte: é campanha nacional contra o suicídio. Você precisa falar para as pessoas: vocês não estão sozinhos. E você precisa ouvir. O que mais as pessoas precisam é de ouvidos atentos, acolhedores, alguém interessado, mostrando amor e carinho por eles. Então, seja você isso. E a campanha de missões é isso. Nós amamos, nós desejamos vida para as pessoas, não desejamos morte para as pessoas. E fazemos isso porque Ele nos amou. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu tanta dor por me amar, por amar você. Deus deseja que você e eu nos preparemos para essa nova estação que está chegando. Jesus fez isso com uma pessoa há muito tempo atrás, né? E chamou essa pessoa para vivenciar algo novo. Essa pessoa não entendeu.
E vamos entender, e vamos aprender com ela, né, sobre esse processo de convite de Jesus, né, de olharmos adiante, olharmos à frente, levantarmos os nossos olhos. O que aconteceu na vida daquela pessoa pode estar acontecendo na sua, na minha, ou pode vir a acontecer na vida de outros. Eu não sei quando você está assistindo, se você está assistindo isso no domingo que nós gravamos, hoje ao vivo, ou daqui a pouco, mas muitos estarão assistindo mais para frente. E eu quero que você aprenda. Se você já ouviu essa história, se você não ouviu, é raro, muita gente já ouviu essa história. Então, olhe lá, João capítulo 4, verso de 1 a 17. De 1 a 42, na realidade. Né? 1 a 17, não. É 1 a 42. É quase o capítulo inteiro do Evangelho de João 4. Né? A gente fala que é a parábola de Jesus, ou a parábola não, a experiência, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A conversa de Jesus com uma mulher samaritana. E o que isso envolve. Eu não vou ler o capítulo inteiro, todos os versículos, mas nós vamos lendo e falando sobre eles. Eu quero ler os primeiros versículos, que diz assim: os fariseus ouviram falar, né, que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu vou parar um pouquinho aqui. Né? Era-lhe necessário passar por ali. Era necessário para Jesus passar por ali. Essa necessidade não é por causa do tempo, que era mais curto. Porque o caminho normal não era por ali. O caminho normal era quilômetros à frente. Porque os judeus não passavam pela terra dos samaritanos. Eles não queriam pisar na terra dos samaritanos. Eles não queriam caminhar por aquela terra para não ficarem sujos com os samaritanos. Era um povo imundo, um povo indigno. Né? Eram tratados como cachorros, como animais, como vermes. Eles não queriam. Eles agradeciam a Deus em praça pública por não terem nascido samaritanos. Era assim. E aí Jesus fala, o texto diz, era necessário passar por ali. Eu quero dizer o seguinte: para você viver uma nova estação, para você, experienciar ou vivenciar esse momento novo, eu quero dizer uma coisa para você. Isso não surge a partir de você. Acabei de falar com o pessoal do louvor aqui. As coisas não acontecem a partir de nós. Não é? O que estava acontecendo não ia acontecer a partir daquela mulher samaritana. As coisas não vão acontecer por causa de você. Mas Jesus quer que você participe do que vai acontecer. Sabe? A nova estação virá não porque ela depende de você. A nova estação virá de qualquer jeito. Um novo tempo virá de qualquer jeito. Um novo momento virá de qualquer jeito. Os planos de Deus vão acontecendo, independente de você. Não depende de você e nem de mim. A gente vive uma arrogância, achando que as coisas dependem de nós. É Jesus que toma a iniciativa de buscar a cada um de nós. É Jesus que tomou a iniciativa de criar todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se faria. O mundo existe por causa de Jesus, e a gente acha que o mundo existe por nossa causa. Aquela mulher não sabia, mas Jesus já tinha planos para a vida dela. Já era necessário passar por ali. É necessário hoje, é necessário que Jesus esteja falando com você, porque você é amado de Cristo, é amado do Pai. Por isso que Ele busca você e a mim. Para aquela mulher, era mais um dia como outro qualquer. Cabisbaixa,
meio-dia, aquele sol quente, indo buscar água. Horário não muito apropriado para pegar água, meio-dia. Né? Talvez dormiu até mais tarde. Ou talvez ela não queria encontrar mulheres que iriam mais cedo. Não queria ter um encontro com as mulheres. Ou talvez as mulheres não queriam encontrar ela por causa da sua vida, por causa da sua maneira de viver, de muitos homens, muitos romances, e talvez as mulheres não gostassem de ficar perto dela, para não serem mal faladas. Ou ela já estava cansada de ouvir um monte dessas mulheres, e falou assim, eu não quero mais isso. E aí ela ia meio-dia para lá pegar água. Jesus chegou antes, e eu vou dizer o seguinte, Jesus sempre chega antes. Você acha que Jesus chega depois de você. Tem gente que fala assim, Jesus me acompanha, ilusão. Jesus não acompanha ninguém. Jesus já sabe para onde vai, Jesus vai junto e vai à frente, ele nunca vai atrás. Jesus não vai atrás de ninguém, ele vai à frente das pessoas. Ele chega e espera você. Porque quem normalmente demora, somos nós. Quem normalmente demora a entender as coisas, somos nós, eu e você. Os humanos, os homens e mulheres, demoram mais para compreender as coisas de Deus. São mais devagar para isso. Jesus sempre vai à frente. Ele sempre monta tudo, ele chega antes. Mesmo que ela talvez imaginasse que o dia seria especial, ela não conseguiria imaginar quem ela encontraria. Talvez você parou aí, está assistindo, e não imaginava que iria parar para assistir uma pregação de uma igreja. Talvez você não imaginava que esse seu amigo está te mandando esse vídeo. Mas eu tenho certeza que Jesus já estava planejando isso. Porque o verso diz assim, era necessário passar por ali, era necessário alcançar aquela pessoa, é necessário alcançar a sua vida, é necessário alcançar a minha vida. Eu e você somos importantes para Jesus Cristo. Sabe? Nós precisamos entender isso. E aquela mulher, ela não percebeu que Jesus tomou a iniciativa, aliás, ela não sabia quem era Jesus. Talvez você não saiba quem é Jesus, mas ele já está tomando a iniciativa antes mesmo de você conhecer ele. Antes mesmo de você saber sobre o amor dele, ele está à frente de você, ele está te buscando, ele está indo à sua frente, no seu caminho, na sua vida, para se manifestar a você. E ela ficou indignada com Jesus, falou assim, como? Você é judeu? Vai pedir água para mim? Nunca se viu isso. Né? Eu, uma mulher samaritana, você pedindo água para mim? Não fale para Jesus, você não pode falar comigo. Você não tem que falar comigo. Como que você vai falar comigo, Jesus? Não sou cristão, não sou cristã, não creio em Deus, sou um ateu, Por que você está falando comigo? Por que você fica insistindo comigo? Por que você me procurou? Ou talvez dentro de si, ela dizia assim, eu não sou digna, mesmo sendo mulher samaritana orgulhosa. O homem tem de ser orgulhoso. Ele fala assim, você não merece falar comigo. Mas, ao mesmo tempo, lá dentro, talvez esteja um sentimento de indignidade, de desvalorização, sabe? Um sentimento de culpa muito profunda, de impureza, e de falar assim, não, sou digno disso, pare com isso. Né? Jesus, você não precisa falar comigo. Escuta, abra o teu ouvido para Jesus. Nós somos orgulhosos. Você é orgulhoso, eu sou orgulhoso. Né? Dentro de você, talvez você sente tanto, né, que você não tem valor. E para Jesus você tem valor. Foi o que nós cantamos aqui. Eu e você, para Jesus nós temos valor. Nós não somos nada, somos algo muito importante. E olha, não depende de você, Jesus te amar. Ele te ama, porque Ele te criou. Ele criou todas as coisas. Tá? Não depende de você os planos de Deus. Ele os faz e convida você e eu a participarmos desses planos. A estação vai acontecer, o mundo vai mudar, as coisas virão, e não depende de mim e de você. O que Jesus está convidando. Você quer participar? Eu convido você a participar disso. Ele nos amou primeiro. Ele pensou em você e está te buscando. Ele pensou em mim antes de eu pensar nele. Ele pensou em cada um de nós, muito antes de nós pensarmos nele. Ele pensa em você, ele planeja, ele se esforça no sentido de alcançar você e a mim. Deus tem algo novo para você. Tem uma nova estação. Levanta os teus olhos, olhe para frente que tem algo novo aqui.
Segundo, eu quero destacar desse texto aqui. Vamos seguir? Vamos ler mais um trecho, né, da palavra aqui. Verso 10. Diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, que você lhe teria pedido, e ele daria dado água viva. Né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido. Ele fala para aquela mulher: você está assim, indignada porque eu pedi água para você? Claro, porque se você soubesse quem eu sou, era você que ia pedir água para mim. Porque você não tem água. Olhar para frente nos confronta, nos coloca diante daquilo que nós não temos. Nós não temos, mas nós vamos ter. Olhar para frente nos assusta porque nós vemos que nós não temos. Falta em nós algo para viver esse novo tempo, essa nova estação em nossas vidas. Falta algo, eu não consigo ver isso. Como que eu vou viver a primavera se eu não consigo ver as flores? Como que eu vou viver uma primavera de frutos se eu não estou vendo frutos? Talvez você não está percebendo nada, mas Jesus, ele está ali pronto a colocar diante de você, porque ele pede aquilo que ele te dá. Jesus nunca pede aquilo que ele não te dá ou não te deu. Ele sempre vai pedir aquilo que ele já deu a você. Se você falar assim, se eu ouvir Deus falando assim: olha, me dê isso, pode ter certeza, ele está te dando aquilo naquela hora, porque você vai ter condições de dar. Eu sigo uma ilustração muito interessante. A criança não tem dinheiro nenhum. O pai pega e dá o dinheiro para a criança vai e compra um presente para dar para o pai. Quem pagou aquele presente foi o pai. A criança comprou aquele presente com o dinheiro do pai. Aí o pai se alegra com o presente dado a ele. Por quê? Porque Deus é como um pai amoroso, ele se alegra quando os seus filhos dão algo para ele. Mas ele sabe que os seus filhos não têm condições disso. E ele dá aos seus filhos para que os seus filhos ofereçam a ele. E ele se alegra, Jesus se alegra com aquilo. Ele pede algo de você porque ele está te dando as condições para oferecer aquilo para ele. Se você presta um culto a Deus, é porque ele te deu condições para prestar este culto a Deus. Se você dá uma oferta, se você faz o seu dízimo, se você ajuda alguém, é porque ele já te deu condições para você ajudar alguém. E pode ter certeza disso. Quando você sentir que Deus está te chamando, está te pedindo algo, é porque Ele está te dando. E Ele fala para aquela mulher: se você reconhecesse, você que pediria, porque você perceberia que você não tem. Você ia perceber que você não tem. Olhar para frente, quando a gente levanta os olhos, nós percebemos que não temos. E aí é hora de clamar o nome de Jesus Cristo. É hora de buscar a presença de Deus, o Pai. Porque nós percebemos que nós não temos. Sabe? É isso que acontece. Né? E não é para se desesperar ao perceber que nós não temos. É para pedir e clamar a Jesus. E Ele vai dar. Mas olha a reação daquela mulher. Quando Jesus fala isso, em vez de ela pedir água, olha a resposta dela para Jesus. Verso 11. Ela diz assim: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gato? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olhar para frente exige que a gente não confie no nosso balde. Não confie no seu balde. Não confie na sua história. Não faça isso. Aquela mulher confiava no seu balde. Eu tenho balde, eu tenho cordinha, eu tenho como tirar água. O senhor não tem. Acha que pode tirar água aí? Eu posso tirar água sozinha que vai saciar a minha sede.
Sabe? Eu posso conseguir suprir as minhas necessidades. Eu tenho condições em mim mesmo de conquistar todas as coisas. Eu não preciso do Senhor. Aliás, é o Senhor que precisa de mim. Olha a atitude daquela mulher. Ela olha e fala assim: eu posso. Eu tenho condições, o Senhor não tem. Como o Senhor vai me dar água? Eu sei o que eu estou passando, Deus. Talvez você já falou isso para Deus. Eu já falei isso para Deus. Deus, só eu sei o que eu estou passando. Que besteira. Que besteira que a gente fala. Só eu sei. Deus que te criou, Deus que me criou, Ele sabe todas as coisas. E a gente fica falando isso, olha, eu consigo, só eu que entendo as minhas necessidades. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Ele nos ama, está pronto, sabe, a nos suprir de toda a nossa necessidade, a realizar o desejo do nosso coração. Nós precisamos deleitar nele, confiar nele, entregar o nosso caminho a Ele. A gente confia no nosso balde, aquela mulher confiava no seu balde, ou confiava na história. Ela era filha de Abraão, eu sou filha de Abraão, esse poço foi Jacó. Nós temos história, e eu confio nessa história. Cuidado, muito cuidado. Você não vai enfrentar, você não vai estar pronto a viver um novo momento da sua vida. Você não vai estar pronto a olhar para frente e ir adiante se você não parar de ficar confiando só em você. Achar que Deus não pode, e é você que pode. Acaso o Senhor é maior que minha igreja, do que minha fé? Sou crente desde a minha infância. Sou batista de berço. O que adianta isso, ser batista de berço? O que adianta ser membro de uma igreja? O que adianta para você, diante do que Deus tem à frente, você ficar falando da sua história passada? Sabe, com arrogância, falando assim, eu tenho condições. Eu tenho uma família, eu tenho uma história, né? E estou pronto por causa disso. Não fale para Jesus isso. Eu bebo deste poço, desta igreja, desta vida religiosa, e já me acho que estou sustentada. É o suficiente para mim. Eu bebo aqui desse poço há muitos anos, Jesus, e é suficiente para mim. Aí Jesus fala assim, é suficiente. E você está vivendo essa vidinha até hoje, não é? Você se acostumou com esse negócio, né? Sabe? De beber, sentir sede, beber, sentir sede, beber, sentir sede, né? Parece que você está vazio. Parece que você ainda não conseguiu entender que você, por mais que você luta, parece que ainda falta lutar. Por mais que você tenta conquistar, você se sente ainda incompleto. Sabe? Por mais dinheiro que você tem, você ainda se sente pobre. Há um vazio dentro de você que não supre. Há uma sede em você que essa água do poço, que essa água que você consegue com o seu baldinho, não supre. Ela não supre. Ela não deixa você se sentir realizado. As conquistas dos homens, só por conquista, não supre, não completa a nossa existência. Você não consegue dizer, sou uma pessoa realizada. Por quê? Porque você está confiando no seu balde. E o balde, e essa água que esse balde pega, você volta a sentir sede. Toda vez que eu falo de sentir sede, beber e sentir sede, eu lembro de água saloba. Acho que quem é do Nordeste conhece mais, ou de regiões mais afastadas, né? Se você já bebeu água saloba, né? Ela não mata a sede. Você bebe, e não dá, tem que beber mais. Tem que beber mais. Né? Porque aquela salinidade da água faz você sentir sede. Na hora parece que sacia, na hora parece que resolveu, mas daqui a pouco você está mais com sede ainda. O que Jesus está dizendo é que essa água que você está bebendo, essa vida que você está levando, mulher samaritana, é uma vida que vai fazer você continuar com sede, porque ela não sacia a sua sede. Tem nela um problema, tem um índice de salinidade nela que não faz você se sentir saciada. Mas a água que eu dou para você é uma água que mata a tua sede. Aliás, faz você jorrar água.
transforma você numa fonte de água. Vai matar a sua sede e vai ajudar a muitos em sua volta a se sentirem saciados. É diferente, não é água saloba, não é rio, não é Mar Morto, é o Mar da Galileia. Se você não conhece, o Mar Morto é um dos pontos mais baixos, um dos lagos mais baixos da crosta terrestre e com um índice de sal muito grande, a ponto de que na sua margem não tem planta nenhuma. Porque é muito sal, não dá para ter vida ali. Você não afunda, você fica boiando, por causa da densidade que o sal produz na água. Mas ele é assim por quê? Porque ele não passa para mais ninguém, tudo acaba nele. A água vem e para nele, aí a concentração vai ficando. Ele não passa para outros. Concentração, estagnação, é uma vida parada. A água que o homem consegue é uma água saloba. Ela sempre produzirá sede e não vai gerar vida, vai gerar morte. E por mais que a pessoa se sente temporariamente viva, logo em seguida ela sente a morte. A sede volta, a necessidade volta. E ela se sente incompleta. Sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais e nunca se saciando. Esta é a água produzida pelo homem. Esta é a água que nós conseguimos com a nossa vida. E Jesus não, ele falou assim, eu quero vida, vida e abundância. E essa vida vem de mim, não vem de você. A vida que vem do homem só gera morte. E uma expectativa de morte. E um vazio que leva você a carecer disso. A mulher ficou olhando para aquele poço, olhou para Jesus, ficou olhando só para aquela água do poço, para aquilo que estava nas suas mãos, e não olhou para aquilo que estava nas mãos de Jesus. Estava perdendo em sua vida, em seus relacionamentos passageiros, casamento após casamento, relacionamento após relacionamento, e só perdendo. E aí ela pega e se abraça nas tradições, e fala de Abraão, de Jacó, e aí tenta se apegar à religiosidade, tenta pegar aquela história de povo, mas aquilo não sustenta a sua vida. Sabe? Não dá para ter aquilo. Mais tarde, os discípulos também não vão entender, eles vão se apegar às tradições judaicas e não vão conseguir olhar para aquilo que Jesus estava olhando, não conseguiam abrir os seus olhos para aquilo que estava na frente, as possibilidades que se abriam na frente. Sabe, pare de confiar na sua água, pare de confiar no seu balde, é hora de abrir os olhos e confiar em Jesus Cristo. E saber que Ele completa, e saber que a vida dele é vida completa, não é pela metade. É isso que Ele está olhando, Ele está chamando aquela mulher a participar de algo muito maior do que ela estava vendo ou ela estava percebendo. Não fique olhando para si mesmo, para aquilo que você viveu até hoje. Tem coisas novas por vir, tem algo novo por vir, tem uma água nova para beber. Não tem mais essa água parada, tem algo novo. E o Senhor está te chamando para algo novo, diferente do que você já viveu até hoje. Não é os mesmos amores, não é a mesma vida, é uma outra vida. É outros amores aí diferentes, é um amor completo. É o amor de Deus o Pai, que sacia, que supre, que completa tudo. E eu vou dizer a você, cuidado, porque ela não ouviu Jesus. Ela continuou olhando para baixo. Ela continuou cabisbaixa, ela não olhou para frente, ela não percebeu o que estava diante dela. Olha o que ela diz em seguida, no verso 15. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Ela parou e falou, não tenho marido. Respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Vou parar um pouquinho aqui. Essa mulher brincou com Jesus. Cuidado para brincar com a vida. Muito cuidado para ficar fazendo piadinha. Não tente enganar Jesus. Na verdade, você vai estar enganando a si mesmo. Não brinque com a vida, ou você mesmo vai ser a piada. Ou você mesmo vai ser a piada.
Aquela mulher não quis reconhecer a necessidade da sua vida, reconhecer que dentro de si mesmo não havia vida. Ela brinca, eu não quero mais caminhar ao meio-dia para pegar água, aí vai ser muito jóia. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo sobre que ela não precisaria de mais amores. Ela não precisava mais de relacionamento com outros homens. Ela não precisaria mais uma vida promíscua. Ela não precisava mais fugir das outras mulheres. Ela não precisava mais se esconder da sociedade. Ela não precisava mais se enganar ou enganar-se a si mesmo o tempo todo. Não precisa mais disso. Encare a verdade. Jesus falou assim, você falou é a verdade. Comece por aí. É a verdade. Não engane a si mesmo. Reconheça, eu preciso. Eu tentei até hoje, mas eu preciso, porque eu não consegui. Reconheça que você tentou e não conseguiu. Reconheça que você não está conseguindo sozinho. Reconheça que para continuar, para experimentar esse novo tempo, para experimentar olhar para frente, para ver à frente, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa disso. Jesus não fica mais, ele tentou ficar ao nível da necessidade física, ela tentou fazer isso, mas Jesus não fica nisso. Jesus não para na sua necessidade física. Ele não apenas supre o seu alimento, o seu pão nosso de cada dia, mas ele quer ir além disso. Sabe? Jesus não quer apenas te abençoar com suprimentos. Ele quer te dar vida e vida em abundância. É além de dinheiro, é além de um emprego novo, é além disso. Ele conhece as suas necessidades, ele sabe disso, ele está interessado nisso. Ele não quer que você passe fome, de maneira alguma. Mas ele não se limita a simplesmente dar de comer para você, nem para mim. Ele quer ir além disso. Ele quer ir além desse pão nosso de cada dia. Sabe? Não use Jesus apenas para resolver seus problemas físicos, as suas necessidades de hoje. Vá para Jesus e olhe para Jesus e saiba que Ele tem o poder de saciar e suprir a necessidade de toda a sua vida, de toda a sua eternidade. Ele começa com hoje, ele começa com o pão de cada dia, ele começa com a mesa, ele começa com o emprego, mas ele não quer parar aí, porque isso é muito pequeno. Ele quer algo muito maior para você. Jesus queria daquela mulher e oferecer para aquela mulher algo muito maior do que ela estava vivendo. E ela brincou com Jesus. Então fale a verdade, comece a falar a verdade. E aquela mulher começou a falar a verdade. Jesus falou, vai, chame seu marido. E ela falou assim, parou. Ele falou assim, você não tem marido, né? Já teve 5 e o que está agora não é. Você falou a verdade. Comece pela verdade. Ela tentou desviar o assunto e tentou enganar Jesus com a sua religiosidade, com as suas conversas. Mas não é por aí. Não é. Cuidado com isso. Olha a tentativa dela. Nossos antepassados adoraram... vejo que és profeta. E ela começa. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Né? Vocês adoram em Jerusalém. E aí? Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha que volta aquela mulher dá para poder tentar mudar Jesus. Eu já vi tanto crente enrolar, tanta gente que conhece a Bíblia, citar a Bíblia, o que eles estavam fazendo era enrolando. Eles não queriam estar diante de Jesus. E eles não queriam estar diante do convite de Jesus. Eles não queriam reconhecer que Jesus estava desejando que eles vissem. E eles não querem ver isso. Quanta gente cega. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem.
Sabe? Não conseguem se abrir, estão amarrados ao seu dia a dia e não vão experimentar o novo, não vão experimentar esse novo tempo, essa estação nova que está surgindo. Eles não vão desfrutar da primavera que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque estão presos àquela história de vida, àquela religiosidade, aquelas leis, aquelas regrinhas de igreja, mas não de Jesus. E Jesus fala assim, olha, já chegou a hora de parar com esse negócio aí de que aqui ou ali é desse jeito, daquele jeito. É em espírito e em verdade. Porque meu Pai procura exatamente isso. É com espírito. Não tem regrinhas, para com isso. Né? Começa a colocar condições para Jesus receber você. O que aquela mulher estava era tentando enrolar. E não encarar o convite de Jesus. O que você tem feito na sua vida? Você tem cumprido todas as regrinhas da sua igreja, né? Ou desta igreja. Mas no seu íntimo você não está com Jesus Cristo. Você não tem buscado a Jesus. Você não está pronto a entregar a sua vida a Jesus. Você não se abre para Ele nem para aquilo que Ele está te olhando. Ou daquilo que Ele está te convidando. E você fica enrolando Jesus. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Sabe, não é hora de brincar com a tua vida, com a história da sua família. Olha para Jesus, olha para frente, levanta os teus olhos, que tem algo novo à frente. É hora de experimentar isso, é hora de viver a primavera. É hora de reconhecer o que na tua vida está errado. Na vida daquela mulher, os seus amores, os seus relacionamentos estavam errados. Talvez na sua vida, os seus relacionamentos estão errados. Talvez na sua vida, a sua intimidade está atrapalhada. O seu padrão está diferente. Os seus conceitos estão diferentes. Você está até cumprindo as escalas e cumprindo todo um estatuto e regimento interno. Mas você não está adorando em espírito e em verdade. E o Pai não quer aqueles que se cumprem, que têm moralzinha certinha diante dos outros, ou aqueles que estão realmente cumprindo todos os seus deveres eclesiásticos. Para com isso. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É esse que Ele procura. E Jesus falou assim, eu te chamo para experimentar isso. Esse novo tempo, e é chegado esse novo tempo. Já estou aqui. Não vou chegar, já cheguei. Tem gente ainda esperando o Messias. Tem gente esperando ainda a sarça pegar fogo, talvez. E não está percebendo Jesus falar com você. Talvez tem gente aí querendo falar em línguas ou ver luzes, mas não percebe Jesus do seu lado. E não aceita falar com Jesus. Não aceita reconhecer a sua necessidade de Jesus. E não aceita entender que é o seu espírito que Ele deseja. É a sua sinceridade que Ele deseja. É o seu íntimo, é a sua intimidade que Ele deseja. Estão brincando e enrolando com Jesus Cristo. Ela desviou o assunto. Jesus não estava falando de igrejas, nem de ensino doutrinário. Ele falava de adoração, de prostrar-se diante de Deus. Ele estava trazendo o reino dos céus para a terra. E ela estava se perdendo no reino da terra, achando que era o reino dos céus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Não é seja feita a tua vontade no céu, assim como é na terra. Tem igreja e tem gente achando que o que nós estabelecemos aqui, Jesus copia no céu. Não. O que Jesus estabelece nos céus, nós devemos copiar aqui. Devemos viver aqui como é nos céus. E não tentando projetar nos céus como é aqui. O reino dos céus é o próprio Messias, é Jesus Cristo em nós. É Jesus. Diante dessa nova estação, deste novo momento, olhando para frente, você vai ter duas opções. E nós falamos isso um tempo atrás, sobre o medo, sobre a confrontação. E aí você tem duas opções, é fugir ou atacar. Sabe? Ou é fuga ou ataque. Ou você vai, encara, ou você corre. Nesse momento ela corre. Nesse momento ela sai fora.
Nesse momento ela vai embora. Por quê? Naquele momento, verso 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou nada. Ninguém ficou falando o que queres saber, ou por que está conversando com ela, Jesus. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo daquela cidade: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Você vai continuar com dúvida? Você vai fugir diante da presença de Jesus e sair perguntando: será que o que eu senti foi Jesus? Será que o que eu estava sentindo era Jesus? Será que quem eu estava ouvindo era Jesus? Será que ele é Jesus? E aí você vai falando para as pessoas: será que foi Jesus? Aí você vai viver perguntando. Está na hora de parar de viver perguntando. Que tal começar a viver confiando? Que tal confiar em vez de ficar questionando? Você vai continuar na dúvida? Vai continuar a estender as respostas para as pessoas? A sua maneira de testemunhar de Jesus é perguntando? É levando dúvida? Ou é levando afirmações? Ou é levando certeza? Confirmação? Convicção? Você titubeia o tempo todo? Você está com medo? Você está querendo desistir? E talvez falando para alguém: não desista, mas você está desistindo. Não está na hora de você parar de desistir? E aí quando você fala assim: não desista, a pessoa vai entender isso. Ou a sua pergunta é: será que é para não desistir? Será que é Jesus? Será que ele é o Cristo? Será que é essa promessa do Pai para a nossa vida? Você nunca vai encontrar Jesus e ficar perguntando sobre ele. Você nunca vai ter um encontro com Jesus ouvindo falar sobre ele. Você nunca vai ter uma experiência com Jesus só de ouvir falar sobre ele. Está na hora de ouvir falar ele. Está na hora de ouvir ele falar. Está na hora de parar e ouvir Jesus falar. Está na hora de entrar no seu íntimo, no seu quarto, trancar a porta e falar com o Mestre. Está na hora de abrir o seu coração e ouvir Jesus. Escuta Jesus, ele está falando com você. Ele está usando pessoas para chamar a sua atenção para ele. Não é para você continuar ouvindo só pessoas. Você pode continuar aprendendo com as pessoas. Mas o que Jesus deseja é que você aprenda com ele. Sabe? Com ele. Sabe? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. É isso que Jesus deseja. De você e de mim. Pare de ficar só assistindo o culto e fala com Jesus. Para de ficar pedindo só para os outros orarem. Que tal você orar? Que tal você dobrar o seu joelho onde você está? Que tal você ficar, fechar os seus olhos e falar com Jesus? E saber que ele está aí com você, que ele está junto com você, e é ele. Ele é o Messias. Sou eu, este que falo com você, diz o Senhor Jesus. Eu sou o Messias, eu estou falando contigo. E ela chega para aquela cidade, para aqueles homens e mulheres, e fala assim: venham, vamos ver. Ele falou que eu era. Ele falou da minha vida. Será que ele não é Cristo? Olha que pergunta negativa, né? É dúvida e negação. Dúvida e negação. Ao mesmo tempo que você questiona, dentro do seu questionamento há uma negação. Você precisa parar com isso. Você precisa ir para ele é o Cristo. No mesmo momento, Jesus avisava aos seus discípulos, no mesmo momento que aquela mulher estava com os samaritanos, falando: será que ele é Cristo? Jesus está com os discípulos, falando com os discípulos. E os discípulos assim, com aquela interrogação, porque ele estava falando com aquela mulher. E aí Jesus começa a falar sobre colheita. Jesus começa a falar assim: olhai para os campos. Olha aqui que ele está falando. Quer ver? Olha lá. Verso 31. Enquanto isso, ao mesmo tempo que ela está na cidade, os discípulos
Insistiam com o mestre. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Aí disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiramente o ditado, um semeia, o outro colhe. E eu os envio a colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos, no mesmo momento que a mulher está lá. A mulher está cheia de dúvida, e os discípulos estão aqui falando, o que é colheita? Cadê o campo? Cadê o campo branco para colheita? Quem que é? Porque não estava na época de colheita lá, naquela região. Mas qual vai ser a colheita? A colheita vão ser os homens. Jesus sabia que aqueles homens estavam vindo em sua direção. Olhe para essa cidade, olhe para este povo que eles estão precisando, olha essa colheita, olha essas pessoas necessitadas perto de você, levanta os seus olhos e olhem, eles estão prontos. E aqueles discípulos ficaram sem entender, não conseguiram abrir os olhos para ver o campo branco. Olhe para as pessoas necessitadas e doentes e carentes, e você vai ver Jesus ali. Olhe para Jesus e você vai ver nele as pessoas que precisam. Porque amar a Deus é amar as pessoas. Jesus, ele não desvincula as coisas. Sabe? Vocês precisam me amar assim como você ama o próximo. Ame a Deus assim como você ama o próximo. Assim como eu estou te amando, olha, você vai amar o próximo também. É uma coisa que, se você olha para Jesus e você só vê você está confundindo as coisas. Mas quando você olha para Jesus, você vê além de você. Você vê pessoas, você vê campo branco, você vê pessoas prontas para você socorrer e ajudar, pessoas para você amar, sabe, para você cuidar. No mesmo tempo que havia dúvida no coração daquela mulher, havia dúvida no coração dos discípulos. Talvez agora há dúvida no teu coração. E aí você está perguntando, mas sou eu que tenho que falar? Sou eu que tenho que ir lá? Sou eu que tenho que dizer que é Jesus? Eu vou chamar o pastor para falar isso. Eu vou chamar o Fagner, esse seminarista, ele vai lá falar de Jesus. Sabe? Aquelas crianças. Não, vou levar o tio Elias, ele monta uma equipe e fala de Jesus para as crianças. Eu não preciso falar de Jesus para as crianças. Eu não preciso falar o quanto Jesus as ama. Não! Quem disse que você não tem que falar? Abre o teu olho, levanta o teu olhar. Para de ver você mesmo. Veja pessoas que precisam. Olhe para Jesus e você vai ver pessoas necessitadas, carentes. Não fuja. Não fuja de Jesus. Não fique em dúvida. Não fuja da sua missão. Não fuja de amar a Jesus. Não fuja de amar as pessoas. Aquela mulher fugiu. Não fuja você. Sexto e último que eu quero falar para você. Não fique olhando para as testemunhas. Ouvindo as pessoas. Ouça Jesus. Pastor, o senhor já falou isso. Mas eu quero olhar para o texto. Eu quero olhar para o que aconteceu. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que mudança da declaração.
Sabe, não fique apenas ouvindo testemunhos. Seja você testemunha. Você só vai entender a vida plena de Jesus quando você passar a compartilhar dessa vida com outros. Olhar para frente, para onde estão as Escrituras apontando, para onde Jesus aponta. Elas apontam para fora, para além do inverno, para além do seu isolamento, para além das suas próprias necessidades. As verdadeiras testemunhas apontam para Jesus e não para as dúvidas sobre Jesus. Os samaritanos olharam para frente e levantaram os olhos para ver Jesus. Não fique parado diante da narrativa duvidosa daquela mulher. Eles não pararam diante dela. A partir daquilo, eles buscaram a Jesus. Não dê ouvido para aqueles que só colocam dúvidas. A partir deles, vá atrás de Jesus. Levante os seus olhos e vá procurar viver algo diferente. Eu estou dizendo que assim, eu creio porque eu vi. Não apenas porque eu ouvi vocês, mas porque eu ouvi Jesus. Ele falou comigo. Ele falou comigo. E eu vi nos seus olhos. Eu senti o amor dele por mim. E eu entreguei a minha vida a ele. Sabe? Eles falaram assim, nós agora cremos, não porque você falou, mas porque nós vimos e ouvimos. E agora temos a certeza. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador. Por que ele é o Salvador do mundo? Porque ele é meu Salvador. Não adianta você falar que ele é o Salvador do mundo se ele não for o seu Salvador. E o próprio Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ficar afirmando que ele salva todos, mas ele não te salva? E aí? Começa em você. Jesus é o Salvador do mundo. E eu falo isso, por quê? Porque ele me salvou. Levante os olhos para ver Jesus. Levante os seus olhos e veja além do que você tem vivido até hoje. Levante os olhos e veja a missão que Deus tem para você. Levante os olhos e olhe a nova estação que está por aí. Veja os frutos que estão aí prontos para serem colhidos. A cura completa é quando de dentro de nós, fontes de água viva começam a jorrar. E a gente não apenas se sente vivo, mas a gente compartilha vida, vida sobre vida, sabe? Passar para as pessoas isso. Olhar para as pessoas e o teu olho brilhar. E as pessoas olham e falam assim, o teu olho está brilhando. Por quê? Porque há vida em mim. Porque Jesus está em mim. Porque Jesus é o Salvador do mundo, é o meu Salvador. Quando nos tornamos fontes, quando paramos de apenas procurar água para beber e começamos a permitir que o Senhor tire de nós e passe por nós a água que os outros vão beber. Está na hora de olhar para os outros também, não só para si. Jesus está suprindo você, está fazendo de você fonte para os outros. Água para os outros beberem, esperança para aqueles que estão perto de você, alegria para os tristes, né? Esperança para os desesperados. Sabe? Vida para aqueles que estão desejando a morte. É de você para os outros. É Jesus que quer passar por você. Ele quer fazer isso fluir em você. Ele quer fazer isso não parar em você. Ele quer fazer com que isso vá além de você. Ele amava os samaritanos. Ele desejava, os planos dele já estavam para falar para aquela cidade toda. E o que ele queria é que aquela mulher recebesse a salvação e desfrutasse de todo aquele momento como uma pessoa salva e transformada por Jesus. Ele quer que você passe por todo esse momento com alguém que ele ama e transformou. O inverno está passando, a primavera está chegando, os frutos estão aí, prontos para a colheita. E não é daqui a 4 meses, é agora. É neste momento. Aceite a Jesus e você vai saber que Ele é o Salvador do mundo. Porque Ele será o seu Salvador, o meu Salvador. Aceite esse convite do Senhor Jesus Cristo. Levante os olhos para ver. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, quanto amor o Senhor tem por nós. Quanto amor o Senhor deseja fluir através de nós. Senhor Deus, quanta alegria o Senhor deseja passar por nós, quanta luz o Senhor está colocando em nós, para que nós sejamos a luz para o mundo, Senhor Deus.
Senhor Deus, brilhe em nós para iluminar os outros. Viva em nós para viver nos outros. Queremos ser mensageiros do teu amor. Precisamos disso, Pai. Perdão porque nos recolhemos nesse inverno. Em muitos momentos, e talvez agora estamos pensando só em nós mesmos. Só em suprir a nossa necessidade. E não percebemos que o Senhor deseja algo muito mais do que suprir a minha necessidade. O Senhor deseja me fazer fonte de água para aqueles que têm sede. Socorro para aqueles que precisam. O Senhor deseja fazer de nós palavras de esperança para o mundo. E nós queremos participar disso. Queremos fazer parte disso. De tudo que o Senhor está preparando para o mundo. Nós queremos participar de toda a bênção, de toda a glória do Senhor. Queremos fazer parte desse projeto que está em execução. Queremos fazer parte dos teus planos, Jesus. Percebemos que é necessário o Senhor se revelar a nós, porque tem muitos precisando de nós, tem muitos precisando de Jesus, muitos precisando de amor. Te amamos e o nosso coração está diante do Senhor, te adorando em espírito e em verdade, prostrados, reconhecendo que não somos totalmente independentes, não somos autossuficientes, não somos aqueles que têm o poder em si mesmo. Nós dependemos do Senhor, desejamos a água que vem do Senhor, sacia a nossa sede. Venha sobre nós o teu reino, se manifeste em nós, Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.